hoje a gente vai falar sobre distúrbio alimentar. Um estudo recente do Hospital Universitário de Barcelona, na Espanha, mostrou que 38% dos pacientes relataram uma piora nos seus sintomas alimentares durante o confinamento, nessa quarentena da pandemia do novo coronavírus. E 56% relataram aumento da ansiedade e estresse, elevando aquele famoso belisco de comida, sabe? A aumentar todos os dias. E a pandemia é uma situação que impacta diretamente, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora com o nutrólogo Weder William, para nos explicar como que o isolamento pode afetar a nossa relação com a comida. Também participa conosco a nossa jornalista aqui do Sistema Sagres de Comunicação, Jéssica Dias. Boa tarde, doutor Weder, tudo bem? Boa tarde, Letícia, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Oi, Letícia, tudo ótimo. Boa tarde para você, para o doutor Weder e para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. E para a gente começar a falar desse assunto que é importante, que é um assunto sério, né, doutor? Eu queria começar do começo. O que é distúrbio alimentar? Então, Letícia, é assim, ó, distúrbio alimentar é quando a sua alimentação não está de acordo com o que o seu organismo está precisando. Quando você sobrecarrega esse organismo de alguma maneira, seja na deficiência ou seja no supercondicionamento, né? Então, quando o processo de saúde que necessita dos nutrientes alimentares não está adequado, a entrada não está adequada a ele, a gente chama de distúrbio do alimento. Distúrbio alimentar não necessariamente é uma doença. Então, muitas vezes, o estilo de vida pode gerar um processo de desequilíbrio alimentar da pessoa, né? Porque muitas vezes, a hora que a gente usa essa palavra, remete muito ao processo de doença, por exemplo, a bulimia ou outros transtornos realmente importantes da alimentação. Agora, nesse momento, né, com o mundo de cabeça para baixo, né, então é normal gerar desequilíbrios alimentares envolvidos com o nosso processo de ansiedade. E, doutor Weder, quais são assim, os primeiros sintomas que uma pessoa manifesta quando ela tem algum transtorno alimentar? Então, Jéssica, a maioria de nós vamos andar por uma linha tênue entre a faixa da doença e da normalidade, né? Então, um distúrbio que é uma doença, um transtorno, que é uma doença mesmo, ele vai comprometer a saúde integral dessa pessoa. Então, por exemplo, no caso da pessoa come e vomita, ela começa a perder muito nutriente importante. Ou no caso da anorexia, onde ela acha que ela enxerga no espelho uma visão do corpo que não é real. Ela olha no espelho e acha que ela está gorda, e ela está assim um palito, né? Então, e a própria pessoa do distúrbio, Jéssica, ela vai ter muita dificuldade em perceber isso. Muitas vezes ela percebe quando a coisa está muito adiantada. Então nós, os amigos, a família, os circulantes em volta dessa pessoa, é que começamos a chamar a atenção para falar, peraí, você não está gorda, né? Você está numa dieta severa, você está mais magra ainda, né? Ou o contrário, a pessoa não está percebendo que está no ganho de peso, ela troca, não pesa, né? Começa com aquela coisa, nossa, eu nem subo em balança porque eu não quero saber. Aí, de repente, tá com 15, 20 quilos a mais, né? E tá achando que tá normal. Então, a família tem que falar, olha, você tá mudando muito seu peso, né? É lógico que esse limiar aí chega até um ponto de bullying, porque hoje é muito sutil a coisa, né? Mas a família tem que ficar de olho nos seus integrantes, né? E as amizades também. A gente tem que ser honesto o suficiente para olhar para um amigo e falar assim, olha, parece que você engordou, né? Será que foi quanto? Será que está certo isso? Né? E tá ali ajudando no processo. Doutor, e o que pode causar o transtorno alimentar? E a gente já colocando aí as doenças, né, provocadas pelo transtorno alimentar. Então, o transtorno alimentar, muitas vezes, ele é um transtorno do processo psicológico. Então, por exemplo, um paciente que pesa 140, 150 quilos, a gente sabe que isso não é uma fome verdadeira.
Então, ele tem uma necessidade de alimento para suprir, muitas vezes, um processo emocional. Então, se você me pergunta assim, o que que causa? Pode ter certeza que 99% dos processos e distúrbios do alimento tem a ver com o nosso processo mental, né? Ou de ansiedade, de angústia, de um desequilíbrio do processo mental no nível emocional, gerando uma consequência alimentar. Doutor Éder, geralmente os portadores de transtorno alimentar, eles já apresentam alguns sinais leves assim ao longo da vida de que tem algum transtorno, algum distúrbio. Mas por que durante agora o isolamento social isso tende a aumentar? Então, muitas vezes a gente já tem um traço, né? Mas aquilo não compromete, porque eu estou mais equilibrado. Mas às vezes o perfil da pessoa já tem um traço. Ela já é muito preocupada com o peso corporal desde da adolescência. E agora, nesse momento, onde a ansiedade, as insatisfações, a angústia, né, toda essa preocupação nossa com o futuro, ele deixa muito exacerbado o processo emocional, muito debilitado o nosso processo emocional, e ele vai lá e fratura naquele ponto que ele já é frágil, né? Então, muitos fraturam para o ganho de peso e outros fraturam para a perda total do apetite. Doutor, como observar esses transtornos alimentares nas crianças? Às vezes tem algumas crianças que já é natural delas comerem um pouquinho a mais e outras comerem um pouquinho a menos. Como que a gente descobre que a criança está com algum transtorno alimentar? Letícia, no processo infantil, ele não é tão difícil, né, de achar esse ponto, porque o cuidador, a mãe, o pai, ou quem está na vida com essa criança, normalmente o distúrbio, ele muda o comportamento. Então, ela tem um comportamento e, de repente, ela se comporta de uma maneira muito diferente. Então, ela tem uma relação com o alimento que é de uma forma, muitos anos, e de repente se começa a se correlacionar com esse alimento de uma outra forma. Então você percebe que seu filho comia só um tanto e agora ele acabou de comer um pratão e está pedindo outro prato de comida. Então, o cuidador, pai, mãe, é quem vai conseguir perceber isso, né? Então, a gente tem que... Isso pode vir até de um processo emocional. Por exemplo, o bullying infantil, ele pode gerar um distúrbio alimentar, né? Então, muitas vezes é dali que se vai puxar o fio do processo emocional dessa criança para saber o que é que está acontecendo, né? E é lá, muitas vezes, no alimento, onde ela exacerba essa visualização, né? Mas é uma ruptura de comportamento. O que o cuidador tem que prestar atenção no público infantil, nas crianças, é isso. Falar, peraí, ele sempre foi guloso, tudo bem. Não, agora ele está muito diferente. Tá? Então ali é hora de levar para um profissional para validar se isso está certo ou se isso está errado, né? O pediatra, o nutricionista, o nutrólogo, né? É quem vai conseguir pegar essa informação e ver se ela está validada para aquilo ser um distúrbio ou não. Tem que observar que às vezes as pessoas falam que porque ele está em fase de crescimento, é normal. Então tem que ser normal até certo ponto, né? Tem um limite aí. E mesmo numa fase de crescimento, ele não vai trocar um prato de comida por 3 pratos de comida e falar que está com fome, comendo até vomitar, né? Então, assim, o transtorno, a doença, ela é muito gritante, né? Então, a pessoa sabe, não, ele come um pouquinho a mais do que antes. Tudo bem, está crescendo, é normal. Come um pouquinho a menos que o antes. Tudo bem, mas essa ruptura ser muito forte, é ali que mora o perigo e é ali que tem que ser investigado. Doutor, o senhor mencionou agora há pouco que a família é muito importante para ajudar a pessoa que sofre com algum distúrbio a buscar ajuda, né? Mas eu queria saber de que maneira fazer isso. Como ajudar uma pessoa que tem distúrbio alimentar? Porque muitas vezes elas têm dificuldade em admitir, até mesmo que tem algum problema. Sim, Jéssica, essa pergunta é muito importante, né? Porque assim, não adianta brigar com a pessoa que tem um distúrbio. Vamos comparar o caso da anorexia. Não adianta você brigar com o seu familiar para aquilo. Tem que ser tratada a família inteira. Então, todo mundo tem que ir para a psicóloga, para o tratamento da parte psicológica.
Porque o profissional vai ensinar como o familiar vai lidar com esse processo. Então, quando a gente, de casa, né, vamos pensar uma pessoa normal, percebe que aquilo está errado, então a primeira coisa é sutilmente convencê-la de que é bom a gente ir lá fazer um check-up, conversar com um profissional para saber se isso, que o profissional acha. Então você vai tentar convencer aquela pessoa que você percebeu que está com um caminho muito diferente, muito que não está correto, levá-lo. Aí vai ter uma validação. E em cima disso, criar um processo psicológico para retomar essa pessoa de volta. A briga direta nunca vai funcionar, né? No primeiro momento, quando eu falo que a pessoa tem que falar, é porque você também não pode deixar e não falar, opa, peraí, ó, eu estou enxergando isso. O que você está enxergando? Não, eu estou enxergando que eu estou gorda. Não, então tem alguma coisa errada. Vamos levar para o profissional que ele vai falar quem está certo, né? Estamos conversando com o nutrólogo, Dr. Weder William. Doutor, a gente está falando aí do papel da família nessa questão do transtorno alimentar, também como observar isso nas crianças. Agora eu quero saber dos idosos, porque eles estão mais isolados, esse tempo de pandemia nos colocou um pouco distante, né, dos idosos que eram um pouco, tanto carentes, né, que gostam de ter atenção, e aí se depararam com essa situação de que ninguém pode estar muito próximo, as visitas diminuíram muito, aí o que aumentou mais foi alguns telefonemas. Então, como cuidar da alimentação dos idosos nesse tempo de pandemia e ter esse cuidado mesmo com que eles não caiam numa depressão e, ao mesmo tempo, aí, um transtorno alimentar? Sim. Letícia, eu acho que isso, a gente, né, todos nós, nesse momento de pandemia, todos nós temos alguém na família que é grupo de risco, né? Então, a gente sempre tem os nossos vínculos com alguém do grupo de risco, principalmente a parte dos idosos. Então, esse cuidado, a atenção, que a atenção não precisa ser física, eu não preciso estar completamente naquele local para mim ser atencioso. Inclusive, o contrário acontece. Eu posso, muitas vezes, estar em casa e não ser atencioso com as crianças ou com o idoso de maneira nenhuma. Eu posso simplesmente não ter atenção, e mesmo estando fisicamente naquele local. O que nós temos que, eu acho que tem que validar e insistir nessa nossa presença, da nossa atenção, a presença da atenção por telefone, por vídeo, né? Saber como é que a pessoa está, se importar realmente, falar, olha, o que você comeu? O que você está comendo? Né? Como é que você está? Você está bem? Você está com dor? Como é que você está no seu dia a dia? Né? E os familiares, a gente também sempre percebe, até o tom de voz, você sabe se aquela pessoa está triste ou está alegre, né? Então, é essa percepção, é esse cuidado, é o olhar, né, mais aguçado para os nossos familiares de idade, o idoso da família, que ele nesse momento é necessário. Até porque, Letícia, o idoso, nos processos de angústia, costuma diminuir o apetite, né? É lógico, tem idosos que até aumentam o apetite, mas, no geral, o nosso processo natural de envelhecimento piora o nosso apetite no idoso, né? Acima de 70 anos, principalmente. Então, a gente tem que olhar e falar assim, olha, você podia pesar, né? Porque você acha que você emagreceu? Sua calça, se não tem balança, como é que tá a sua roupa? Você acha que essa calça sua, você mudou o buraco do cinto? Você tá caindo essa calça, tá apertada? E aí você tem você fica sabendo também, né? Como é que tá, o que tá acontecendo ali. E esse suporte de atenção, eu acho que é o principal, né? Até mais do que a presença física, né? E tanto que eu tenho escuto muito, às vezes o neto faz 10 anos que não vê o avô, né? E agora porque está longe e está achando ruim, mas nem lá não ia. Mas uma ligação, conversar, se envolver com a pessoa, né? Essa atenção é que é importante. Doutor, eu queria agora que você explicasse para a gente, para quem nos acompanha aqui no Tom Maior, um pouco da relação do peso com o estresse. É verdade que pessoas que sofrem mais com estresse têm mais dificuldade para perder peso? Total, né? Nós temos tipos genéticos que interferem nisso. Então, existe algumas genéticas que o aumento do estresse gera perca de apetite.
mas a maioria da população isso não acontece. A maioria da população se comporta com diminuição da saciedade. Isso quer dizer que no estresse a pessoa come mais e assim não se sente cheia, né? Então, assim, ela acabou de jantar, ela abre a geladeira e olha o que tem lá dentro. Então, o processo de estresse libera hormônios como o cortisol, que interfere no processo de ganho de peso, de retenção de líquido, de fome, de saciedade. Então, toda vez que você comprime uma sociedade para o estresse, normalmente resulta em ganho de peso populacional, principalmente entre sobrepeso e obesidade, né? Então, a maioria dos pacientes relacionados à obesidade, eles têm uma carga de ansiedade, de estresse muito alta. Isso não é a culpa sozinho, não, mas é um componente de culpa do processo. É o famoso abrir a geladeira para pensar, né? Pode continuar, Jéssica. Não, é porque aproveitando que a gente está falando de estresse, eu queria saber se é verdade também que o estresse crônico está mais associado por preferência de alimentos que têm mais gordura, um teor mais alto de açúcar. E se é verdade, qual a explicação para isso? Jéssica, é completamente verdade. Essa explicação, ela é simplesmente evolutiva. Então, me imagine eu, no tempo das cavernas, 10 mil anos atrás, correndo de leão, escondendo em caverna, sendo estressado. O meu paladar está muito aguçado para coisas doces, que me entregam muita energia. Só que lá no tempo das cavernas eu não tinha doce nem chocolate. Eu tinha uma fruta, uma castanha. Então, eu me treino, o organismo, geneticamente, fala, opa, peraí, dá fome disso nele, que ele absorve mais energia, a gente não vai morrer de fome nessa correria nossa da vida. Coma gordura pura. Encontrei um bicho morto, ou consegui matar um animal para mim me alimentar lá no tempo das cavernas. Sobrevivo mais. Então, geneticamente, ao longo dos anos evolutivos, o nosso organismo, no estresse, pode sim aumentar a preferência pelo açúcar, pela glicose sanguínea alta, por alimentos que entregam glicose sanguínea alta, que são carboidratos refinados. E por gordura, sim. Até porque já é gostoso na vida normal. No estresse, então, relaxa, né, Jéssica? Demais, melhor coisa que tem. Doutor, ainda continua falando dessa questão da obesidade. A falta de sono também influencia no ganho de peso? Letícia, essa pergunta é excelente. Sabe por quê? Os últimos trabalhos sobre o processo de obesidade têm mostrado muito a qualidade do sono no processo do obeso. Tem trabalho que chega a duvidar se o obeso está obeso porque come ou porque não dorme, gerando uma alimentação ruim durante o dia. Então, a maioria dos pacientes que não dorme bem tem grande chance de virar sobrepeso e obesidade, porque a saciedade diminui muito na noite mal dormida. Então, de dia, parece que tem uma tendência do organismo a gerar fome de coisas mais doces e com mais gordura. Então, quem não dorme bem, tanto que na prática, na vida real, no consultório, paciente que não dorme bem tem que ser tratado, porque ele não emagrece. Então, dormir bem faz parte do processo de manter o peso adequado. Isso está tão assim na moda cientificamente, gente, com tanto trabalho, que até os comitês olímpicos têm todo agora uma política do sono para o atleta. Né? O Comitê Olímpico, a equipe médica quer saber como é que esse atleta dorme, porque se ele não dorme bem, ele não tem resultado, ele não melhora a massa muscular, ele não melhora tempo de treinamento. Então, todos os comitês olímpicos no mundo, praticamente hoje, têm uma política de sono para atleta, né? Para conseguir rendimentos melhores e uma vida melhor para o atleta. Jéssica? Oi. Ah, tá. Eu estava sem áudio aqui, Letícia. Eu queria perguntar também, sim, quais são as dicas, né, para a gente se alimentar durante essa quarentena, quais são os melhores alimentos, estabelecer uma rotina também de exercício também é importante, né, doutor? Total, né? Eu sei que não tá fácil fazer exercício, né? Por exemplo, eu moro em prédio,
lá no meu condomínio não pode, né? Então eu tenho feito um pouco de aeróbico fora, em espaços abertos, né? Mas eu sei que não é fácil, né? Então quem tem a oportunidade de poder ir para um espaço aberto, fazer um pouco de exercício, vai ajudar muito. Até porque exercício aeróbico serve como remédio para a ansiedade. Toda vez que a gente treina, faz exercício aeróbico, aquela semana vai ter menos ansiedade natural do dia. A alimentação, Jéssica, eu pensaria em algumas dicas bem práticas, né? Eu até pensei que talvez você poderia perguntar algo parecido, eu pensei em dar um exemplo. Então é o seguinte, por exemplo, lá em casa, a minha família não está em casa. As minhas crianças e a minha esposa estão na casa dos pais, no interior e tal, que ficou mais confortável para as crianças. Então eu não peço comida no aplicativo. Eu fabrico toda a comida que eu como em casa. Ah, eu não sei cozinhar. Eu também não sabia, mas a gente aprende, né? Então tem jeito. Então, primeira coisa, toda vez que alguém abre um aplicativo, isso acontece comigo também. Você pode até ter a intenção de comer alguma coisa mais saudável, mas aquele processo lá vai acabar falando, sanduíche, trabalhei demais hoje, foi meio estressante, pizza, né? Então você vai ser levado pelo visual a obter uma coisa rápida, não muito saudável. É lógico, a gente consegue pedir coisa saudável também, mas na média você perde aquilo que você queria. Ah, quero comer uma coisa saudável, acaba pedindo uma coisa péssima. Então, e produzir alimento em casa, ele é relaxante, né? É uma terapia. Cozinhar também é uma terapia. E você está produzindo uma coisa muito saudável, né? Porque você que escolheu o óleo que você usa na comida da sua casa, não foi a empresa, né? A empresa, mesmo que ela não vá fazer nada errado, ela vai comprar um óleo mais barato que tiver, porque a empresa tem que ter lucro. Então, nós temos que lembrar disso. Produzir alimento em casa gera uma alimentação muito saudável, né? E todas as vezes que a gente terceiriza isso, lógico, por causa da nossa vida corrida, nosso tempo, a gente piora a nossa qualidade alimentar. Não que a empresa vai fazer alguma coisa má, mas ela tem que obedecer aos critérios financeiros para que gere lucro. E isso nem sempre é o melhor produto de qualidade que você poderia comer. Se você que foi que escolheu lá no supermercado e fez, você pode ter certeza que é o melhor possível, bem melhor do que qualquer restaurante ou empresa que vai fabricar esse alimento. Lógico, pode ser que o sabor, que eu e as pessoas não somos experts em sabores, em fabricar pratos extremamente saborosos, mas saudabilidade vai ser, tá? E aí a gente vai treinando até achar um saborzinho lá que vira um mini chefe em casa. Isso é verdade. A gente acabou de conversar com o nutrólogo, Dr. Weder William. Doutora, eu tinha muitos outros assuntos para tratar com o senhor hoje, com a Jéssica, mas infelizmente nosso tempo está encerrando. E eu espero e já vou deixar a porta aberta para quando o senhor quiser continuar participando com a gente, já está com o convite feito, viu, doutor? Obrigada pela sua presença. Letícia, eu que agradeço, né? Fico à disposição, né? Eu sei que esse assunto interessa muita gente, né? Que, além disso, nós estamos com a população brasileira já estava obesa antes da pandemia, né? No percentil muito alto de sobrepeso e obesidade. No pós-pandemia, então, eu posso imaginar que isso vai piorar bastante. Infelizmente. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Jéssica Dias, muito obrigada pela sua participação. Até segunda-feira. Obrigada, Letícia. Obrigada também ao doutor Éder. E até a próxima. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos em um instante.